ao abrir as páginas do Facebook, cada vez mais nós nos deparamos com aquela palavra, luto. São filhos, esposas, maridos, irmãos que registram palavras de gratidão, palavras de dor, palavras de saudade em relação aos entes queridos que foram levados em meio à pandemia. E muitas vezes no coração e na mente fica aquela sensação que também esteve presente no coração e na mente das irmãs Marta e Maria, diante da morte do irmão Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso foi dito primeiramente por Marta e depois também por Maria, quando Jesus chegou na casa delas 4 dias depois da morte de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse atendido a minha súplica, a minha oração, o meu pedido, meu familiar não teria morrido. Sabem, essa é uma sensação que às vezes bate também na mente e no coração daqueles que em meio à pandemia estão perdendo os seus familiares. Parece que Deus está longe. Parece que Ele está chegando tarde. Parece que Ele não chega na hora certa. Quando Jesus recebeu o recado das irmãs Marta e Maria, conforme vimos no relato do Evangelho, Ele ainda ficou 2 dias no lugar onde Ele estava, até finalmente ir a Betânia. E parece que Ele chegou tarde mesmo, porque Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. O que você acha? Será que Deus chega tarde? Naquele caso específico, será que Jesus chegou tarde demais? Será que existe tarde demais nas ações, nos planos e nos propósitos do nosso Deus? Será que existe alguma situação em que nós poderíamos dizer de que Deus se perdeu no tempo? No caso de Lázaro, precisamos admitir que ele chegou na hora certa. E é importante entender isso. É importante lembrar que em vários momentos Jesus havia dito aos seus discípulos, avisando-os: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Estes o condenarão e o entregarão aos gentios para ser zombado, cuspido, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressuscitará. Pois antes de ir a Jerusalém, Jesus já demonstrou que Ele tem poder e autoridade sobre a morte. E por isso, chegando na casa das irmãs Marta e Maria, Ele foi direto a Maria e lhe disse: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E então lhe dirigiu a pergunta bem direta e objetiva: Maria, você crê isto? Você acredita nisto? E para demonstrar que Ele tem poder e autoridade sobre a morte, e para demonstrar que Ele é aquele que pode e efetivamente dar vida eterna, Ele ressuscitou Lázaro, que havia falecido já fazia 4 dias. Ou seja, dentro dos seus propósitos, Jesus chegou na hora certa em Betânia. Em meio à pandemia que nós vivemos, o leito hospitalar está chegando tarde demais para muitas pessoas. A vacina está chegando tarde demais para muitos que já perderam a vida. A decisão e o entendimento entre as autoridades sobre a melhor estratégia de combater o coronavírus está chegando tarde demais para muitas pessoas. E nossas próprias atitudes e decisões muitas vezes acontecem
tarde demais. Porém, para o nosso Deus não existe tarde demais nas suas atitudes para com os seus filhos e as suas filhas, para com todos os que nele creem. Independente da situação que vivemos, independente do desfecho de cada situação, ainda hoje valem as palavras de Deus que estão registradas na Epístola aos Romanos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Por isso é importante nós olharmos um pouco para trás e vermos a ação de Deus no tempo certo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando o pecado entrou no mundo e na vida humana, e que como consequência trouxe toda sorte de dor, de sofrimento e a morte, Deus não perdeu tempo, mas imediatamente anunciou o Salvador, dizendo que o descendente da mulher ferirá a cabeça de Satanás. E ao prometer isso, ele também garantiu de que o Salvador seria uma pessoa como todos nós, e como pessoa ele também nos substituiria no castigo e na morte, garantindo-nos perdão e vida eterna. É claro que essa promessa que Deus fez ainda no paraíso, ainda no jardim do Éden, ela parecia nunca se concretizar. Passaram-se anos, décadas, séculos, milênios de espera. Mas no tempo de Deus, no tempo certo, veio o Salvador. Assim como Deus nos disse através do apóstolo Paulo, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Está escrito em Gálatas 4:4. Na tradução de Almeida, a palavra é assim: vindo a plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviou seu Filho, o Salvador. E também no tempo certo, Jesus se apresentou em Jerusalém, para lá viver o momento alto da sua missão terrena. E ele foi recebido em Jerusalém com festa. Recebeu a aclamação de um rei, com cânticos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, ele foi saudado. Com ramos espalhados pelo caminho, ele foi recebido. É o que nós celebramos hoje e lembramos neste domingo de Ramos. Mas o que aconteceu depois de sua entrada em Jerusalém foi uma semana cheia para o Senhor Jesus. Mas eu quero destacar hoje um fato que às vezes passa desapercebido. Alguns gregos quiseram ver Jesus. A festa da Páscoa era uma festa que reunia pessoas que vinham de todos os lugares e também não judeus já estavam em Jerusalém para este grande momento. E alguns gregos chegaram para Filipe e lhe disseram: nós queremos ver Jesus. E Filipe e André foram contá-lo para Jesus. E Jesus se alegrou com este fato, de que os gregos queriam vê-lo. E Jesus disse que este chegou o momento de ele ser glorificado por intermédio do seu sofrimento, da sua morte e também da sua ressurreição e posterior ascensão. Por isso ele disse naquele momento: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E ao falar isso, Jesus estava se referindo à sua própria morte e ressurreição. Qual semente que é lançada na terra, morre, porém brota e produz muitos frutos. Sim, a morte de Jesus e sua vitoriosa ressurreição
produziram e produzirão ainda muitos frutos de salvação, também para aqueles gregos que quiseram vê-lo, e isto alegrou o coração do Salvador Jesus. Mas em seguida, Jesus também disse uma palavra de advertência aos seus seguidores. E ele continuou falando assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. A palavra odiar, ela é forte, e não no sentido que nós compreendemos, mas a palavra odiar a sua própria vida é mais no sentido de não se apegar apenas à vida terrena. Jesus quer dizer: quem ama a sua vida neste mundo e a vive apenas na perspectiva terrena, ele não terá a vida verdadeira. Mas em contrapartida, quem não se apega à sua vida apenas do ponto de vista terreno, este ganhará para sempre a vida verdadeira. A advertência de Jesus é nestes termos: não vivam a vossa vida apenas na perspectiva terrena, porque eu que liberto vocês da morte, eu tenho garantido para vocês vida plena e eterna. E viver a vida nesta perspectiva dá outro sentido para o ser humano. É claro que quem se apega apenas à sua vida na perspectiva terrena, neste momento de pandemia, provavelmente vai estar questionando Deus. Vai estar dizendo que Deus não se interessa, que Deus chega tarde na vida de milhares de pessoas que estão morrendo todo o dia. No entanto, quem tem a vida verdadeira, quem conhece Jesus e se apega a Ele, e a vida que Ele oferece e dá, e que é eterna, este também vai poder fazer uma leitura do tempo em que vivemos, lembrando-se das palavras que Deus nos disse através do Salomão: há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de dar gritos de alegria e tempo de prantear. Quem entende sua vida na perspectiva da eternidade, vai entender que o tempo que nós vivemos não é tempo de festa, não é tempo de pular de alegria, mas é tempo de choro, é tempo de autoanálise, é tempo de arrependimento, é tempo de olhar para a nossa realidade e então vê-la na perspectiva da eternidade. Mas quem tem a vida verdadeira em Jesus também vai lembrar que Deus tem tempo para todo o propósito, para tudo que acontece neste mundo. E com estas palavras eu quero conduzir a conclusão deste momento de reflexão. E eu quero dar destaque a 3 coisas que julgo importantes no momento em que nós vivemos e também relacionado com as atitudes e o tempo de Deus agir. Em primeiro lugar, devo reforçar de que Deus nunca chega tarde na vida dos seus filhos. Sabem por quê? Porque Deus está presente com eles todos os dias. Não tem como Deus chegar tarde na vida de seus filhos. Não tem como Deus chegar tarde para socorrer os seus, porque Ele está com os seus todos os dias, como Jesus garantiu: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se disso cada dia. Mas também quero destacar que o tempo que vivemos é tempo de vigilância. Quando Jesus falou sobre o tempo da sua volta para o dia do juízo final, Ele disse: vigiai, porque não sabeis o tempo, não sabeis o dia e a hora. É tempo exclusivo de Deus. Por isso, não sabemos quando Jesus vai voltar. Também não sabemos quando nós iremos partir. Portanto, a palavra é vigilância. E o que é vigiar? Vigiar, acima de tudo, é confiar em Jesus.
aquele que no tempo certo foi à cruz para nos salvar, que no tempo certo age em nossas vidas, de acordo com os seus propósitos, e no tempo certo nos receberá na glória. Mas uma última palavra. Jesus chegou na vida de Marta e Maria pessoalmente, fisicamente, e operou um grande milagre, ressuscitando o irmão, mas sobretudo dizendo a elas que ele é a vida e que quem nele crê nunca morrerá. Como é que Deus hoje chega na vida das pessoas? Sem dúvida, ele chega através da sua palavra, ele chega através do batismo, ele chega através da Santa Ceia. Mas também é importante dizer que Jesus chega na vida das pessoas com o seu socorro e com a sua salvação através de nossas palavras, através de nossas mãos e através de nossos gestos. Nesse tempo de isolamento, em que nós nos afastamos fisicamente das pessoas, precisamos descobrir meios de chegar perto uns dos outros. E Deus nos deixou ferramentas maravilhosas, como por exemplo o WhatsApp, onde nós podemos, até com imagem, falar uns com os outros. E eu lanço esse desafio nessa Semana Santa aqui para nossos irmãos e irmãs da comunidade Cristo, para que se aproximem dos irmãos através do telefone, através do WhatsApp, levando palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de força, de consolo e de esperança para o tempo em que vivemos. Vamos fazê-lo nesta semana? Fica aí o desafio para todos que estão me ouvindo nesse tempo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém.